Yeah. Trap gospel. O mundo está em guerra. As pessoas correm sem direção. Os poderosos acham que controlam tudo, mas existe um trono acima de todos os tronos. Salmo 2. O rei ainda está no trono. O rei ainda está no trono, porque as nações se revoltam, porque fazem planos em vão, porque tanta gente se afasta da verdade e da salvação. Os reis da terra se levantam, pensando que podem vencer, mas ninguém pode parar aquilo que Deus decidiu fazer. O mundo diz não precisamos dele, o orgulho tomou o coração, mas sem Deus não existe paz, nem verdadeira direção. Tentam quebrar as correntes da presença do Senhor, mas se afastam da única fonte do verdadeiro amor. O céu observa tudo, nada saiu do controle. O rei ainda está no trono, o rei ainda governa. Quando o mundo entra em caos, sua palavra permanece eterna. O rei ainda está no trono, nada pode impedir os planos que Deus escreveu antes mesmo de eu existir. O rei governa. A Bíblia diz que Deus contempla tudo do seu santo lugar, e aquilo que parece impossível Ele pode transformar, porque nenhum império é eterno, nenhuma força é maior do que o Deus que criou os céus e continua sendo Senhor. Jesus foi rejeitado, mas Deus o exaltou. A pedra que desprezaram foi a que o Pai honrou. O Filho recebeu autoridade sobre toda a criação, e um dia todo joelho dobrará diante do Rei da salvação. A terra muda, mas Deus não muda. O rei ainda está no trono, o rei ainda governa. Quando o mundo entra em caos, sua palavra permanece eterna. O rei ainda está no trono, nada pode impedir os planos que Deus escreveu antes mesmo de eu existir. Talvez você esteja ouvindo e vendo tudo desmoronar, problemas dentro de casa e batalhas pra enfrentar. Mas lembra do que diz o Salmo: quando a tempestade surgir, existe um Deus acima dela, preparando teu porvir. Quando a notícia for ruim, quando a lágrima cair, quando parecer que acabou, continue a prosseguir, porque quem coloca a confiança nas mãos do Salvador descobre que existe esperança, mesmo em meio à dor. Não é o medo que governa, não é a dor que governa, não é o homem que governa. É Deus, é Deus, é Deus. Os reinos passam, os homens passam, as riquezas passam, mas Deus permanece para sempre. O rei ainda está no trono, o rei ainda governa.
mesmo de eu existir. O Rei ainda está no trono. O Rei ainda está no trono. O Rei ainda está no trono. Bem, aventurados todos aqueles que confiam no Senhor, porque quem se refugia em Deus nunca será abandonado. Yeah. O Rei ainda está no trono. O Salmo 2 nos lembra que, mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, Deus continua reinando. Governos mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Não coloque sua esperança no que é passageiro. Coloque sua confiança naquele que nunca perdeu uma batalha. Quando tudo ao seu redor parecer desabar, lembre-se, o trono de Deus continua firme, e quem se refugia nele encontra força para continuar. Eduardo e Giovanni. Porque as nações se revoltam, porque fazem planos em vão, porque tanta gente se afasta da verdade da salvação. Os reis da terra se levantam, pensando que podem vencer, mas ninguém pode parar aquilo que Deus decidiu fazer. O mundo diz: não precisamos dele. O orgulho tomou o coração, mas sem Deus não existe paz, nem verdadeira direção. Tentam quebrar as correntes da presença do Senhor,